Bom, vamos dar início, tá, a mais uma aula falando sobre a estrutura do átomo, tá? Só como revisão, porque o assunto já foi apresentado, então a gente vai revisar a estrutura do átomo, tá? A gente sabe que a estrutura do átomo ela é formada por núcleo, que é constituído por duas partículas, que são prótons e nêutrons, tá? E pela eletrosfera que detém os elétrons, ok? Bom, aqui está os assuntos que irão cair no teste da segunda unidade. É a estrutura do átomo, tá? A descoberta das partículas subatômicas, principais características dos átomos, elemento químico, semelhanças atômicas e evolução do modelo atômico. Ok? Esses são os assuntos que irão cair no teste. Lembrando que todos os vídeos dessas aulas, desses assuntos, estão disponíveis no canal. Ok? A gente só vai relembrar um pouquinho de modo geral. Bom, o assunto de hoje, como eu tinha mencionado logo no começo, é a estrutura do átomo. Bom, os átomos são partículas infinitamente pequenas que constituem toda a matéria no universo. Ao longo do tempo, a ideia de como seria a estrutura atômica foi mudando de acordo com as novas descobertas feitas pelos cientistas, tá? Você poderá saber mais sobre isso, tá? Pesquisando um pouquinho sobre a evolução do modelo atômico, certo? E aí vocês vão compreender mais que a gente já viu essa evolução, tá? Só para reforçar o que já foi dito. O modelo é uma representação da realidade, tá? Não a própria realidade. Assim, os modelos atômicos são representações dos principais componentes do átomo de sua estrutura e explicam determinados comportamentos físicos e químicos também na matéria. Isso é feito porque ainda não é possível ao ser humano enxergar um átomo isolado nem mesmo com ultramicroscópio, tá? Para se ter uma ideia do quanto o átomo é pequeno, saiba que a menor partícula visível em um microscópio comum contém mais de 10 bilhões de átomos, tá? O átomo é tão pequeno que se colocasse 1 milhão dele lado a lado, não atingiria a espessura de um fio de cabelo. Bom, aqui, tá? A gente tem um mapa mental mostrando tudo que a gente vai estudar, tudo que a gente estudou, na verdade, sobre a estrutura atômica, tá? Eu tenho o átomo, o número atômico e o número de massa, tá? Ali no X, em cima A, embaixo Z, o núcleo, tá? Ele tem uma eletrosfera que é regiões maiores que o núcleo, tem umas camadas K, L, M, N, O, P, Q, tá? Que possui subníveis S, P, D, F, que possui as orbitais 1, 2, 6, 8, tá? Cada região do subnível vai comportar uma quantidade máxima de elétrons, tá? Eu tenho aqui prótons, que é representado pela letra N, pela letra P, desculpa, nêutrons, que é representado pela letra N, tá? Lembrando que o Z é o número atômico e A é o número de massa, tá? Então a gente vai ter a região pequena, a região esférica e a região densa, tá? E para descobrir o número de massa, a gente vai usar a fórmula número de prótons mais o número de nêutrons, a gente iguala, vai ter o número de massa. Lembrando que prótons, número de elétrons e número atômico são iguais, tá? Se achou um, achará todos. Então, o mapa mental, resumindo tudo que é estudado dentro da estrutura atômica, certo? Bom, a estrutura do átomo, seguindo. Entre os modelos atômicos, os mais usados atualmente no ensino médio para entendimento da estrutura do átomo e suas propriedades é o de Rutherford, tá? Rutherford e que Bohr, ele complementou essa teoria. Segundo esse modelo, a estrutura do átomo é constituída de duas partes principais, que é o núcleo e a eletrosfera, como mostra aí na figura, tá? Duas partes principais da estrutura de um átomo, tá? Eletrosfera e núcleo.
Bom, o núcleo constitui-se como parte central do átomo. Ele é compacto, maciço e muito denso, além de ser formado pelas partículas de maior massa, que são os prótons e os nêutrons, tá? Como mostra aí, eu tenho um núcleo que é constituído por prótons e por nêutrons, tá? Que vai compor aí a estrutura do átomo. Bom, aí seguindo eu vou ter os prótons, que são partículas de carga elétrica positiva. Carga relativa é igual a mais 1, tá? O fato de que os prótons formam um núcleo e dão a ele uma carga total positiva foi descoberta por Eugen Goldstein, tá? Em 1886, através de uma modificação na ampola de Crookes, tá? E alguns experimentos. Ele viu que sob voltagens elevadíssimas, tá? Apareciam emissões, raios anódicos, restos de átomos do gás que estavam dentro da ampola e que tiveram seus elétrons arrancados pelas descargas elétricas. Ao colocar um campo elétrico ou magnético externo à ampola, esses raios eram desviados no sentido do polo negativo. Isso significa que existiam partículas subatômicas positivas que foram chamadas de prótons, tá? Mais tarde, Rutherford realizou o experimento descrito nos slides anteriores, que o levou à descoberta da localização do próton no núcleo. Bom, já os nêutrons, tá? São partículas de massa igual a dos prótons, mas como o próprio nome indica, eles são neutros, ou seja, não possuem carga elétrica. Os nêutrons eles foram descobertos por James, tá? Que percebeu que o núcleo de berílio radioativo emitia partículas neutras com massa particularmente igual à massa do próton. Na verdade, é um pouquinho maior. O diâmetro do núcleo depende da quantidade de prótons e de nêutrons que o átomo possui, mas em média fica em torno de 10 a 14 metros e 10 a 15 metros, tá? O núcleo atômico concentra praticamente toda a massa do átomo, sendo uma parte muito pequena mesmo. Tanto o próton quanto o nêutron são cerca de 1000 vezes menores do que o próprio átomo inteiro, tá? A título de comparação, imagine que aumentássemos o núcleo do átomo do elemento de hidrogênio, que possui somente um próton, até o tamanho de uma bola de tênis, tá? O elétron mais próximo ficaria a uns 3 km de distância, mesmo se um átomo fosse aumentado até ficar da altura de um prédio de 14 andares. Seu núcleo seria do tamanho de um mero grão de sal, no sentido no 7º andar. É realmente algo espantoso, não acha? Bom, já a eletrosfera é uma região onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo, tá? Apesar de ser uma região de volume muito maior que a do núcleo, ela é praticamente vazia, pois cada elétron é 1836 vezes menor que um próton, tá? Ou que um nêutron. E é por isso que a massa do átomo encontra-se praticamente toda no núcleo. Os elétrons são particularmente de carga elétrica negativa, -1. Os elétrons foram descobertos por Thomson, tá? O criador do modelo de Thomson, tá? O experimento de Thomson pode ser visto, foi visto, tá? Detalhadamente nos slides anteriores também. Bom, os elétrons eles giram ao redor do núcleo, tá? Bilhões de vezes por milionésimos de segundo, dando forma ao átomo e fazendo o comportar-se como se fosse sólido, tá? Como mostra aí a figura, tá? A figura ilustra, tem uma ilustração da eletrosfera com 3 camadas de camadas eletrônicas e elétrons girando ao redor do núcleo.
Bom, resumidamente, aí a gente vai ter, tá? Podemos fazer uma tabela para diferenciar as 3 partículas subatômicas principais, que fazem parte da estrutura do átomo. Então, eu tenho no núcleo, vai encontrar as partículas prótons e nêutrons, massa relativa 1 e 1, carga elétrica relativa a prótons é 1 e a nêutron é 0. Eletrosfera, tá? Elétrons 1 e a carga elétrica relativa menos 1, tá? A massa é a carga elétrica das 3 partículas subatômicas principais, prótons, nêutrons e elétrons. Os átomos de todos os elementos químicos são compostos por 3 partículas subatômicas. O que difere um elemento químico do outro é a quantidade em que as partículas aparecem, principalmente a quantidade de prótons no núcleo, que é chamada de núcleo atômico, tá? Em seguida, a gente tem uma sequência de atividade bem basiquinha para vocês fixarem o conteúdo.